Bom, o exercício 2 da lista de exercícios é esse aqui, né? Ele dá essa figura e diz que a gente tem aqui triângulos retângulos. ABC é um dos triângulos. O outro triângulo retângulo BCD é esse aqui. E o outro triângulo BDE. Ele diz, se os lados têm as medidas indicadas, ou seja, esse cara aqui mede 2, e esse aqui mede 1, esse aqui mede 1 e esse aqui mede 1, então ele quer saber quanto mede isso aqui, ó, BE. Ele quer saber quanto mede esse lado aqui, BE. Tá? Vou chamar isso aqui de x, que é o que a gente quer calcular. Bom, como isso aqui ó, é um triângulo retângulo, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras para responder. O teorema de Pitágoras relaciona os lados de um triângulo retângulo. Tá? O teorema de Pitágoras relaciona os lados de um triângulo retângulo. Bora lá. Eu já sei que esse cara aqui mede 1. E se eu olhar para esse triângulo que eu destaquei, esse BE é a hipotenusa, esse cara é um cateto, e esse BD é outro cateto. Estou olhando para esse triângulo aqui. Só que esse cateto do triângulo que eu estou olhando, eu não conheço. Eu desconheço. Para calcular esse x, eu preciso saber quanto mede BD, que eu não conheço. Bom, se eu não conheço, eu vou chamar esse BD aqui de y. E vou olhar para este triângulo aqui que eu estou destacando. Tá? Ao mesmo tempo que o y aqui faz papel de cateto deste triângulo, este y faz papel de hipotenusa neste outro triângulo. Ou seja, posso aplicar o teorema de Pitágoras neste triângulo aqui e vou descobrir o y. Porém, para poder aplicar o teorema de Pitágoras neste outro triângulo retângulo, eu preciso saber o tamanho deste lado aqui, BC, que eu vou chamar de Z. Vou chamar de Z. E aí, eu vou destacar o terceiro triângulo retângulo, este aqui. Neste terceiro triângulo retângulo, bom, eu preciso calcular o valor de Z, que é a hipotenusa, né? Eu tenho o valor dos dois catetos, aí ficou fácil. Agora sim eu vou poder, enfim, começar a fazer as contas necessárias. Eu vou fazer teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Z ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Estou calculando o Z aqui. Z ao quadrado é igual a 1 mais 4. Z ao quadrado igual a 5. Eu nem vou me preocupar em extrair raiz quadrada aqui, ó, porque agora eu já vou precisar do Z ao quadrado, porque eu vou calcular o y. Como é que eu calculo o valor do y aqui? Teorema de Pitágoras. Y ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais Z ao quadrado. Mas quem é Z ao quadrado? Z ao quadrado eu já sei que é 5. Então vai ficar y ao quadrado é igual a 1 mais 5, ou seja, y ao quadrado é igual a 6. Já sei esse cara aqui. Pela terceira vez, aplicando o teorema de Pitágoras, neste triângulo aqui, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais y ao quadrado. Quanto mede o x ao quadrado? Não sei, né? 1 ao quadrado é 1, y ao quadrado é 6, portanto, x ao quadrado igual a 7. Logo, o x vai valer raiz de 7. Tá? Essa é a resposta do exercício 2 da nossa lista de exercícios. Bom, vamos lá resolver o exercício 3 da nossa lista de exercícios. Ele diz o seguinte, nessa figura aqui,
As retas R e S representam duas estradas que se cruzam no ponto C, segundo um ângulo de 30 graus. Então, aqui a gente tem um anglinho de 30 graus. Um automóvel estacionado em A, tá aqui, ó, dista 80 metros de outro estacionado em B. Então, essa distância aqui, ó, é 80 metros. Sabendo que o ângulo BAC é de 90 graus, a distância mínima que o automóvel A, esse carro aqui, deve percorrer até atingindo o ponto B, seguindo por S e R, é... Bom, ele quer saber o seguinte, ó, quanto vai dar essa distância aqui mais essa distância aqui. Porque ele quer saber quanto o carro vai percorrer, né? Então, é só somar isso tudo. Tá? Essa é a situação dada pelo problema. Então, eu vou ter que descobrir quanto mede esse pedacinho aqui, que eu vou chamar de x, e quanto mede esse outro pedacinho ali, que eu vou chamar de y. E vou calcular quanto que é x mais y. Essa é a minha tarefa neste momento. Beleza? Então, vamos tentar resolver aqui nesse ladinho. Bom, eu tenho um ângulo de 30 graus aqui, tá? Eu vou começar calculando esse valor aqui, x. Se eu olhar para o ângulo de 30, o x é um cateto adjacente, é um cateto oposto. Qual é o papel desse x em relação ao ângulo de 30? Bom, ele está juntinho e é um cateto. Então, ele é um cateto adjacente, tá? E esse 80 também é cateto, né? Só que é um cateto oposto. Então, eu tenho o cateto oposto e quero saber o cateto adjacente. Qual razão trigonométrica relaciona os catetos? Coi, cai, coca. Seno, cosseno, tangente. A tangente de 30 é cateto oposto sobre cateto adjacente. 80 sobre x. E a tangente, todos nós sabemos, tangente de 30, né, é raiz de 3 sobre 3. Então, a tangente de 30, raiz de 3, igual a 80 sobre x. E agora, eu vou, então, isolar o x, né? Multiplico em x, fica x raiz de 3 igual a 240. X é igual a 240 sobre raiz de 3. Racionalizando isso, multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. Isso aqui vai ficar x é igual a 240 raiz de 3 sobre 3, ou seja, eu posso simplificar 80 raiz de 3. Esse é o valor de x. Já vou colocar aqui 80 raiz de 3. Mais o y, que eu vou descobrir, vou calcular agora. De novo, eu tenho o ângulo de 30 graus. Eu quero descobrir o y. O y nesse triângulo retângulo é a minha hipotenusa. Então, eu quero descobrir a hipotenusa e tenho o cateto oposto. Cateto oposto e hipotenusa. Qual razão trigonométrica relaciona cateto oposto e hipotenusa? Coi, cai, coca. Cateto oposto é co. A hipotenusa é o i, né? Coi. H, na verdade. Então, o seno de 30 é coi. Cateto oposto sobre hipotenusa. Tá? Cateto oposto sobre hipotenusa. E agora, quanto que é seno de 30? Seno de 30 é 1/2. 1/2 é igual a 80 sobre y. Multiplica em x, y é igual a 160. Volto aqui, y é igual a 160. Bom, essa é a resposta. 80 raiz de 3 mais 160. Olhando as alternativas, não tem nenhuma, né?
Mas eu percebo que aqui eles botaram o 80 em evidência. Isso já me dá uma grande ideia, né? Eu posso evidenciar aqui o 80, posso colocar o 80 em evidência. 80 que multiplica quanto? Raiz de 3 mais 2. Tem alguma alternativa que representa isso? Olha aqui, ó. 80 vezes 2 mais raiz de 3. Aplicando a distributiva aqui, ó, eu caio exatamente nisso aqui. Tá? Portanto, então, a resposta 80, que multiplica a raiz de 3 mais 2, letra D. Está aqui mais um exercício, número 4 da nossa lista. No quadrilátero ABCD, representado na figura, está aqui, os ângulos internos A e C são retos, 90 graus. Os ângulos CDB, ó, CDB, este ângulo aqui, e ADB, este aqui, medem, respectivamente, 45 e 30 graus. Além disso, o lado CD, esse cara aqui, ó, mede 2. Ele quer saber quanto medem os lados AD, esse cara aqui, e AB. Quer saber X e Y. Beleza? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou usar este triângulo de baixo, o triângulo BCD, para calcular essas medidas. O que é que tem a ver? No momento que eu souber um lado e o ângulo de um triângulo retângulo, pronto, eu já consigo calcular todos os lados. Tá? É o que eu vou fazer. Ó. Eu tenho aqui um lado e um ângulo. Tá? Aí, eu preciso agilizar meu processo, né? Se esse ângulo aqui mede 45 e esse mede 90, quanto vai medir este ângulo aqui? Senhoras e senhores, vai medir 45 também. E olha que legal. Quando um triângulo tem dois ângulos iguais, e um diferente, né? A gente chama de isósceles. Triângulo isósceles tem dois ângulos iguais. Como é que a gente classifica ele em relação aos lados? O triângulo isósceles tem dois lados iguais. Portanto, se esse cara aqui mede 2, quanto vai medir esse cara aqui? Vai medir 2 também. Tá? Já sei que esse cara mede 2. Agora, vou calcular a medida BD. Quem já se ligou que BD é a diagonal de um quadrado de lado 2? Isso aqui, se vocês pensarem bem, ó, o triângulo BCD é um quadrado cortado ao meio, né? Esqueçam essa outra parte ali de cima. Quadrado cortado ao meio. BD seria a diagonal do quadrado. 2 raiz de 2. Mas, quem não se ligou ainda, vamos lá. Vamos chamar esse cara aqui de Z. Por que Z? Porque aqui já tem o X e já tem o Y, né? Vamos chamar esse cara aqui de Z e vamos calcular essa medida de Z. A gente pode fazer isso usando o teorema de Pitágoras. Z ao quadrado, que é a diagonal, que é, desculpa, a hipotenusa, né? Tá aqui, ó, 90 graus, tá aqui a hipotenusa. Z ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Tá? Z ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4, mais 2 ao quadrado, 4. Z ao quadrado é 8. Z é raiz de 8, fatorando 2 raiz de 2. Z mede, portanto, 2 raiz de 2. Tá? Vamos lá. Agora, senhoras e senhores, eu vou calcular o Y. Podia ser o X primeiro, tanto faz. Eu tenho esse ângulo aqui de 30 graus. E aí? Eu tenho a hipotenusa e quero o cateto oposto ao 30. Tenho a hipotenusa e quero o cateto oposto. Qual razão trigonométrica relaciona cateto oposto e hipotenusa? Seno, cosseno ou tangente? Coi, cai, coca. É o seno, né? Seno de 30 é cateto oposto.
sobre hipotenusa. 2 raiz de 2. Quanto que mede o seno de 30? 1/2. 1/2 é igual a y sobre 2 raiz de 2. Multiplicando em x, 2y, 2 raiz de 2. Y vai ser 2 raiz de 2 sobre 2, ou simplesmente raiz de 2. Tá? Já sei quanto mede o y, raiz de 2. Portanto, o lado AB mede raiz de 2. Vamos calcular agora o valor de x. Posso usar alguma das razões trigonométricas ou posso usar o teorema de Pitágoras. Como a gente está trabalhando trigonometria no triângulo retângulo e tal, poderia trabalhar o teorema de Pitágoras, mas é que eu prefiro dar uma treinadinha mais nas razões trigonométricas, tá? Tenho o 30 graus, correto? Quero saber o valor deste cateto aqui. E tenho a hipotenusa. Este cateto é o adjacente, né? Está junto do 30. E aí pergunto, qual razão trigonométrica relaciona cateto adjacente e a hipotenusa? Qual razão trigonométrica relaciona cateto adjacente e hipotenusa? Seno, cosseno, tangente, coi, cai, coca. É o cosseno, né? Cosseno de 30 é cateto adjacente, x, sobre hipotenusa, 2 raiz de 2. Cosseno, senhoras e senhores, de 30 é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Tá? Isso é igual a x sobre 2 raiz de 2. Multiplicando em x, fica 2x, né? Vezes 2, igual, 2 vezes raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. Isolando o x, 2 raiz de 6 sobre 2, ou simplesmente raiz de 6. Portanto, nosso x aqui vale raiz de 6. Então, o lado AD mede raiz de 6 e o lado AB mede raiz de 2. Resposta, letra E. Raiz de 6 é raiz de 2. É isso. Agora vamos fazer então a questão 5 da nossa lista. Observe a bicicleta e a tabela trigonométrica. Os centros das rodas estão a uma distância PQ igual a 120 centímetros. E os raios PA e QB medem, respectivamente, 25 e 52 centímetros. De acordo com a tabela, o ângulo AOP, esse ângulo aqui, ó, tem o seguinte valor, 10, 12, 13 ou 14 graus. Bom, essa é uma questão muito conceitual. Ela quer saber se a gente realmente entendeu o que são as razões trigonométricas. Eu vou tentar retratar essa situação aqui, ó, de uma maneira mais clara para vocês. Está aqui o ângulo que ele quer saber, que eu vou chamar de alfa. Aí ele disse que PA mede 25 e QB mede 52. Tá? Além disso, ele disse o seguinte, deixa eu só botar as letrinhas aqui. PQ. Ele disse que PQ é igual a 120 centímetros. Como eu estou trabalhando somente com centímetros, eu não vou me preocupar com a unidade. Tá? Todas elas são centímetros. Olha só, gente. Como é que ele vai querer relacionar isso aqui com trigonometria? Bom, lembram que no primeiro dia de aula de trigonometria eu falei que as razões trigonométricas não dependem do tamanho dos lados de um triângulo, e sim dependem do tamanho dos ângulos deste triângulo. Se eu conseguir enxergar dois triângulos retângulos aqui, ó, eu já estou com meio caminho andado. Quais são os dois? OAP, esse aqui, OAP, e o OBQ. OAP é um e o grandão, OBQ é o outro.
Por quê? Porque ambos têm o mesmo ângulo alfa aqui. Aí eu pergunto para vocês, a gente pode escolher o que a gente quer trabalhar. Eu optei por trabalhar com seno. Por opção mesmo, cateto oposto sobre hipotenusa. Lembram disso? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Por que eu estou dizendo isso? Porque seno de alfa, se eu olhar para o triângulo pequenininho, seno de alfa é cateto oposto, 25, dividido pela hipotenusa. Eu não sei o valor. Quando eu não sei alguma coisa na matemática, eu posso chamar de x. Então, seno de alfa é 25 sobre x. Ao mesmo tempo, se eu olhar para o triângulo maior, quanto vai ser seno de alfa? Vai ser cateto oposto, 52, sobre a hipotenusa, x mais 120. Como o seno de um ângulo não muda, é uma constante, né? Eu posso dizer, então, que esse valor aqui, 25 sobre x, é igual a 52 sobre x mais 120. Óbvio, né? Se isso aqui é o seno de alfa e isso aqui também é o seno de alfa, então esse cara aqui é igual a esse aqui. Tá? Resolvendo essa equação, a gente multiplica em x. Vai ficar assim. 52x é igual a 25, que multiplica x mais 120. Aqui distributiva, né? 52x é igual a 25x mais 25 vezes 120. Isolando x, 52x menos 25x é igual a 25 vezes 120. 52 menos 25 dá 27x, é igual a 25 vezes 120. Por que eu não faço essa multiplicação? Porque é um valor muito grande. Eu vou simplificar, que eu acho melhor. Ó. X é igual a 25 vezes 120 sobre 27. Posso dividir 120 por 3, que vai dar 40. Posso dividir o 27 por 3 também, que vai dar 9. Agora sim, 25 vezes 40, isso dá 1.000. E aqui dá um 9. Dividindo 1.000 por 9, isso vai dar aproximadamente 111,11. Tá? O que é isso? É esse x aqui que eu achei. Vai dar aproximadamente 111. Só que ele não quer saber esse x, ele quer saber esse ângulo. Bom, então eu venho para cá. Ó. Vamos lá? Seno de alfa é igual a 25 dividido por 111. Seno de alfa se eu fizer 25 dividido por 111, isso vai dar aproximadamente 0,225 e uns quebradinhos. Tá? 25 dividido por 111 dá 0,225 e um monte de casas decimais. Bom, aí eu pergunto para vocês, qual é o ângulo cujo seno mede 0,22, blá, 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 blá? A gente olha para a tabela. Eu vou tentar aproximar a tabela, mas vocês têm essa tabela aí na lista de exercícios. Olhem para a tabela dos senos e me digam qual é o ângulo cujo seno é 0,225 aproximadamente. Olha aqui. 0,225. Então, qual é o ângulo? 13 graus. O ângulo é 13 graus. Portanto, resposta, letra C, 13 graus. Exercício 6 aqui da nossa lista. Não tem muito espaço, então por isso eu peguei uma folha para fazer a conta. Uma escada de 2 metros de comprimento está apoiada no chão e em uma parede vertical. Tá? Parede vertical, ele está dizendo isso, que a parede está perpendicular. Essa é a parede, esse é o chão, e essa aqui, senhoras e senhores, é a escada. A escada tem 2 metros. E ele diz, se a escada faz 30 graus com a horizontal, ó, a escada faz
30 graus com a horizontal, ele quer saber qual a distância do topo da escada ao chão. Ele quer saber essa altura aqui. Esses problemas de escada costumam ser bastante comuns em avaliações de trigonometria, etc. e tal, tá? Então, preste atenção porque é basicamente interpretar direitinho o problema. Geralmente vem sem o desenho, e aí quando tu faz o desenho fica essa história aqui, ó. A gente quer saber a parede, a gente chama de x. E aí, eu tenho um ângulo de 30 graus, tá aqui. Eu tenho o tamanho da escada, que nesse caso está fazendo o papel de hipotenusa. Então, eu tenho a hipotenusa e quero saber o cateto oposto. Tá? Cateto oposto e hipotenusa. Qual a razão trigonométrica relaciona cateto oposto e hipotenusa? Cateto oposto e hipotenusa. COI. COI, CAI, COCA, seno, cosseno, tangente. Bom, é o seno. Seno de 30 é cateto oposto, x, sobre hipotenusa. E quanto mede seno de 30 graus? Seno de 30, a gente já sabe que é 1/2. Multiplica em x, eu tenho que 2 é igual a 2x. Simplificando, x é igual a 1. Portanto, a altura do topo ao chão é 1 metro. Vamos fazer então a questão 7 da nossa lista de exercícios. Olha só, 3 cidades, A, B e C, são interligadas por estradas conforme mostra a figura. As estradas AC e AB são asfaltadas. A estrada BC, ou CB, como queiram, é de terra e será asfaltada. Sabendo-se que a estrada AC tem 30 km, isso aqui é 30 km, e que o ângulo entre AC e AB é de 30 graus, e que o triângulo ABC é retângulo em C, a quantidade de quilômetros da estrada que será asfaltada é... Bom, qual é a estrada que será asfaltada, né? A estrada CB, essa aqui, ó, vai ser asfaltada. Ele quer saber esse xão aqui, quanto mede. Pronto! Reparem que quanto mais a gente vai fazendo exercícios, mais a gente vai vendo que o raciocínio se repete, né? Que fica muito parecido o raciocínio. Olha lá, eu tenho um ângulo, 30 graus, quero saber o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. E aí eu pergunto, qual razão trigonométrica relaciona cateto oposto e cateto adjacente? Cateto oposto e cateto adjacente. Coca. Qual razão trigonométrica é coca? Coi, cai, coca. Seno, cosseno, tangente. Bom, vou usar tangente de 30. Por quê? Porque tangente de 30 é coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? E agora, quanto vale tangente de 30? A tangente é diferente, né? Raiz de 3 sobre 3 é igual a x sobre 30. Multiplica em x. 3x é igual a 30 raiz de 3. Isolando x. 30 raiz de 3 sobre 3. Simplificando, 10 raiz de 3. Portanto, resposta letra B, 10 raiz de 3.